Agora aqui a gente vai falar sobre uma questão importante, que é a relação de transformação. Então aqui a gente começa a falar como que é feita a transformação de um parâmetro do primário para o secundário. Tá? Seja de tensão, seja de corrente, seja de impedância. Vamos entender como é que isso funciona aqui. Só ver o que tem para frente aqui. Tá. A relação de transformação, a gente começa fazendo aqui a relação entre tensão e número de espiras, tá? Deixa eu só ver aqui se tem como eu criar uma página em branco. Deixa eu ver. Tela branca. Ah, rapaz. Aí sim. Nesse momento aqui, qual que é a ideia? Ó? Você tem um transformador. Transformador. Usar essa melodia dele aqui. Lembra sempre que o transformador não está conectado eletricamente do primário para o secundário. Bom, pergunto para vocês aqui, como que eu sei, nesse desenho aqui, quem é primário e quem é secundário? Não? O da esquerda seria o primário? Por quê? Pelo menos toda vez que eu vi, sempre o da esquerda era o primário. Não sei se teria alguma norma para isso. Não. Sempre vocês vão saber quem é o primário e quem é o secundário quando eu tiver o elemento ligado em cada parte. Então, esse cara aqui seria o primário, porque nele vai ser ligado uma fonte de tensão. Beleza? E esse cara vai ser o secundário, porque nele vai ser ligado uma carga. Beleza? Então aqui, vamos colocar aqui uma tensão aqui de 100 volts. Então essa tensão de 100 volts, ela está aplicada aqui, ó. Tensão de 100 volts está aplicada aqui no primário. Então existe também uma corrente circulando aqui, tá bom? Uma corrente que eu vou chamar de corrente do primário. E da mesma forma, existe também aqui uma grandeza que é chamada de NP. Deixa eu escrever isso aqui então. Quem é IP vai ser a corrente do primário. NP, número de espiras. Espiras primário. Tá? Então, ou seja, relativo ao lado primário. E eu tenho aqui também o VP, né, que é a tensão. Que é a tensão V, né? Tensão primária. Bom, no primário nós temos inicialmente, né, esses três parâmetros, IP, NP e VP. Bom, no secundário eu também posso tirar alguns valores. Primeiro, número de espiras aqui, eu vou chamar de NS. Então, NS, número de espiras do secundário. Existe uma corrente aqui, olha, que está indo para a carga, nesse modelo aqui. Pode ser um R aqui, tá? Nesse modelo existe uma corrente indo para a carga, e essa corrente eu vou chamar ela de IS. Tá? Então, IS vai ser a corrente no secundário. E por último, eu vou ter uma tensão aqui, olha, que vai ser medida na carga, tá? Eu vou chamar essa tensão de VS. Essa mesma tensão que está aqui no enrolamento, ela está aqui também, né? Em cima da carga. Beleza? Então, a relação de transformação, ou seja, como que os parâmetros do primário vão ser transmitidos para o secundário, a primeira coisa que a gente faz é relacionar espira e tensão. Então, a quantidade de espiras, lembra lá, que quantidade de espiras está diretamente relacionada à força magnetomotriz, não é? Força magnetomotriz, lembra lá? É igual a corrente vezes M, que é o número de espiras. A unidade é ampere espira. Né? Força magnetomotriz. Quanto maior for o número de espiras, maior é a força magnetomotriz que eu tenho aqui. Né? Então, está diretamente relacionado com a grandeza de tensão. Então, olha só, deixa eu separar aqui. Então, como que fica? Olha, se eu relaciono o número de espiras do primário com o número de espiras do secundário, isso precisa ser igual à tensão do primário sobre a tensão do secundário. Beleza? Então, NP sobre NS é uma relação. Da mesma forma que a relação existente entre VP e VS.
Então, muitos livros chamam essa relação NP sobre NS de alfa. Tá? Que é a mesma coisa também de falar que VP sobre VS é também igual a alfa. Percebam que isso aqui é uma relação. Tá? É uma relação. Beleza? Ô, William, Celinho levantou a mão aí. Pode falar, Celinho, pode me interromper, tá? Boa noite, pessoal. Ô William, uma perguntinha sim, fiquei curioso aqui, cara. Vocês até me desculpem pela uma pergunta infantil, vamos dizer assim. Só fala um pouquinho mais alto que seu microfone tá bem baixo. Melhorou agora? Isso, pode falar. Talvez para muitos você pode até pensar que é uma pergunta até boba, mas é porque eu tô na dúvida aqui, me deu curiosidade. O transformador, a gente pode equiparar ele com uma bobina, essa bobina de veículo, de carro, de auto? Sim. Ou comparar a bobina com o transformador, melhor dizendo. Vamos lá, você pode dizer que existe bobina no transformador. Mas um transformador vai ser composto, no mínimo, por 2 conjuntos de bobina. Uma bobina transferindo energia para outra bobina. Ah, tá. Quando você pega uma bobina aí, igual você falou, você está pegando um conjunto apenas, não é isso? Uhum. É igual tem nessa imagem aqui atrás, olha. Então, nesse modelo aqui, a gente observa... Celino, fecha seu áudio aqui, tá dando eco. Beleza. Igual nesse exemplo aqui, olha, a gente vê uma bobina aqui, tá vendo? Olha, igual o exemplo que você deu aí, do primário, tá vendo? Isso aqui é uma bobina. Se você abre essa bobina aqui, você vai ver um monte de enrolamento aqui de fio. Uma quantidade X aqui de voltas de fio enrolado. Tá vendo? E a missão dessa bobina vai ser o quê? Transferir energia para outra bobina. Tá? Então existe, em um modelo elementar de transformador, né, no mínimo 2 bobinas. Tá? Mas a definição de bobina para os 2 casos vai ser exatamente a mesma. Ficou claro isso aí ou não? Não ficou claro, tá tranquilo. Entendeu a ideia? Eu tô me lembrando aqui de um transformador pequeno aqui, meu irmão até comprou. Esse transformador ele passa de 220 para 110 ou 127, uma coisa assim. Isso de residenciais, né? Para colocar, para ligar a máquina de corte de cabelo, entendeu? Onde que tava indo lá era 220. Entendi, exatamente. É esse cara aí. Desse cara aí que a gente tá falando, tá? Uhum. Beleza, obrigado aí. Isso. Cadê aquela página que eu tava? Ih, rapaz. Sumiu. Mas eu tava lá naquela parte, né, da relação de transformação, que é dada por NP sobre NS, que é igual a VP sobre VS. Isso tudo a gente pode chamar de alfa, tá? Onde alfa é o que a gente chama de relação de transformação. Beleza? Então, se eu tenho o primário de um transformador em relação ao secundário, tudo que acontece no que diz respeito à modificação de níveis de tensão está diretamente ligado às espiras. Né? Quantidade de espiras do primário e quantidade de espiras do secundário. Lembra do exemplo que a gente falou ontem sobre as engrenagens, né? Como se aqui eu tivesse engrenagens conectadas. Beleza? E o que vai ditar a transferência de energia mecânica de uma engrenagem para outra vai ser justamente o tamanho das engrenagens, não é assim? Então essa que é a definição aqui, né, quando eu estou olhando aqui para as espiras. Bom, então eu já posso tirar algumas definições desse exemplo aqui, né, desse desenho elementar. Qual que é? Se o transformador tiver NP maior que NS, ou seja, número de espiras do primário maior que o número de espiras no secundário, esse trafo aqui vai ser um trafo abaixador. Abaixador de tensão. Beleza? Se eu tiver o número de espiras no primário menor, é um trafo, então, elevador de tensão. E se eu tenho, por último, igual,
eu falo que esse cara aqui é um isolador, tá? Ele só isola eletricamente o primário do secundário. Estou falando trafo toda hora aqui, mas é só por questão de nomenclatura, tá? Trafo e transformador é a mesma coisa. Então, se eu falar aqui trafo ou se eu falar transformador, é a mesma coisa, tá bom? Então, só para quem não está acostumado com essa forma de falar, fica aí a explicação. Entenderam por que NP maior que NS é abaixador, NP menor que NS é elevador e igual a isolador? Vocês entenderam o que é isso aqui? Ou não? Ficou alguma dúvida? Como é que... William? Ok. Oi, pode falar. Aí, no caso, quando o NP é maior que NS, ele é elevador? Não, abaixador. Beleza. Valeu. Vamos ver um exemplo aqui. Imagina que você tem um trafo, as características do trafo são assim, ó. NP, NP 10.000 espiras, NS 1.000 espiras. Aí você conectou no primário desse transformador que tem essas características uma tensão aqui de 1.000 volts. A pergunta é, qual vai ser o valor de tensão que vai sair lá no secundário? O que a gente faz nesse momento aqui? Deixa eu só trocar um pouco. O que a gente faz nesse momento aqui? Aplica a relação de transformação, né? Então, a relação de transformação fala que NP sobre NS é igual a VP sobre VS. Se eu multiplico isso aqui em X, né? Como é que fica aqui? Multiplicando cruzado. NP vezes VS é igual a VP vezes NS. É assim? Aqui só vai me restar uma incógnita. Uma incógnita. Olha só. Se eu agora isolo VS, né? VS é igual a VP vezes NS dividido por quem? Passo o NP para lá dividindo, né? NP. Logo, VS, para esse exemplo aqui, que é a tensão no secundário, vai ser VP, que foi dado, 1.000, vezes NS, que foi dado, 1.000 também, dividido por 10.000. Beleza? Quanto que dá essa conta? 100. Certo? Então, olha só. Se NP, vamos olhar da ótica de NS, né? Se NS é menor que NP numa proporção de 10 vezes, não é? 10 vezes? Então, NS também vai ser menor que VP numa proporção de 10 vezes. Olha só, se eu multiplico NS por 10, eu chego em NP, né? Da mesma forma, se eu multiplico VS por 10, eu chego em VP. VP tem 1.000 volts, igual está sendo mostrado aqui, olha. 1.000 volts. E VS tem 100 volts, a tensão abaixou, né? Então, nesse momento, a gente tem um trafo aqui. Abaixador de tensão. Beleza? Se fosse o contrário, por exemplo, se fosse 10.000 espiras no secundário e 1.000 espiras no primário, e eu continuasse alimentando o VP aqui com uma tensão de 1.000 volts, VS sairia 10 vezes maior. Então, VS sairia também com 10.000 volts. Então, a relação entre NP, NS, VP e VS são sempre iguais, tá? Respeitando essa primeira parte da equação aqui, ó, que a gente acabou de ver. Então, se perguntasse assim, qual é o valor de alfa? Qual é o valor de alfa ali? 10. 10. O que esse 10 quer dizer para a gente? Que tudo que acontece do primário para o secundário vai ter uma relação de 10. Seja 10, né, multiplicando ou seja 10 dividindo. Mas sempre a relação vai ser 10. Isso que esse alfa aí, né, chamado de relação de transformação, quer dizer para a gente. Beleza? Alguma dúvida? O isolador é aquele mesmo? Quando o NP é igual a NS? Tá. NP igual a NS aqui seria um isolador por quê? Porque, por exemplo, NP seria 10.000 e NS também seria 10.000. Então, se eu aplico 1.000 volts em VP, VS também vai ser quanto? 1.000 volts. Então, indica o quê? Que ele não fez nada, não abaixou, nem elevou a tensão, Então só manteve o mesmo valor, entendeu?
Entendi, aplicando a única característica nesse caso aqui de isolar eletricamente dois circuitos. entendi. Beleza, valeu. Podem ir para frente? Beleza.